Cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Hoje, muitas pessoas estão reflexivas em relação à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que nem todas as pessoas, elas têm um entendimento. O porquê ele morreu na cruz do Calvário. Não adianta a pessoa saber o que aconteceu com ele. É preciso que a pessoa tenha um entendimento. Por que aquilo aconteceu com ele? Por que ele morreu na cruz do Calvário? Então eu quero hoje, em rápidas palavras, e da maneira mais simples, dá mais volume um pouquinho, e da maneira mais simples, compartilhar com vocês sobre o tema os benefícios do Calvário. Quais os benefícios? Escuta só, uma pessoa quando vai começar a trabalhar em uma empresa, de um modo geral, a pessoa quer saber os benefícios. Quanto vai ganhar? Quais as coisas estarão acopladas ao salário da pessoa? É vale transporte? É 13º salário? Etc. Então é comum as pessoas quererem saber quais os benefícios. Estão entrando na empresa e elas querem ter o entendimento de quais são os benefícios que terão na empresa. Agora, para que a pessoa tenha os benefícios, ela tem que assumir responsabilidades. Então os benefícios são garantidos se a pessoa cumprir o seu papel, a sua função, as suas responsabilidades na empresa. É a mesma coisa em relação à nossa fé em Deus. Nós temos a proposta de Deus com os benefícios, mas nós temos que assumir responsabilidades. Os benefícios só são garantidos para quem assume a responsabilidade. Eu tenho resumido isso numa frase: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu vou dizer de novo: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ou seja, a pessoa só terá os benefícios da parte de Deus se ela assumir as suas responsabilidades, o seu papel, o seu compromisso com Deus também. Então, se você veio aqui hoje e você quer que Deus libere benefícios sobre a sua vida, te cumule de benefícios, então você tem que ter o entendimento que você tem responsabilidade nessa relação. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente o Salmo 103, tá? Salmo 103, e nós vamos ler o verso 1 a seguir no Salmo 103. A minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no seu coração. Amém? Salmo 103. A palavra do Senhor diz assim a partir do verso 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga amém. Pai, eu oro para que cada pensamento aqui nesta noite seja levado cativo ao entendimento da tua palavra. Anula, ó Deus, os sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Ó Espírito Santo, venha ministrar os nossos corações hoje à noite. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor estenda a tua mão e confirme a palavra desta noite, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres, conforme as necessidades de cada pessoa neste lugar, de cada família representada aqui, e conforme a tua santa e maravilhosa vontade. E os que creem digam amém. Escute cuidadosamente. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não foi um acidente de percurso, não foi uma quebra de protocolo. Ele veio para isso. A palavra do Eterno mostra isso com clareza. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu vou discorrer hoje à noite sobre os benefícios do Calvário, os benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz, vai levar você a ter entendimento sobre a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. O primeiro benefício do sacrifício da morte dele na cruz do Calvário é o perdão dos pecados, é a salvação. É uma longa história,
Mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o porquê ele morreu na cruz do Calvário. Sabe que ele morreu, sabe que ele sofreu, mas não sabe a razão pela qual ele morreu naquela cruz. Escute com atenção. A raça humana é pecadora condenada, é pecadora impotente, não consegue se salvar. Sobre a raça humana tem uma sentença de condenação eterna. E a raça humana é impotente, ela não consegue se salvar. E por que a raça humana é pecadora? Porque eu e você, nós somos pecadores. A palavra do Eterno diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, por conta do pecado do Adão, lá no início da história. Se você não entender isso, você não vai entender o benefício da salvação, o benefício do perdão dos pecados. Para que você entenda que o benefício, de fato e de verdade, é um benefício, você tem que entender o malefício. Você tem que entender o porquê do benefício. Então, se não tiver um malefício, o benefício não é benefício. O pecado de Adão trouxe um malefício para toda a raça humana. Toda a raça humana se tornou pecadora por causa do pecado de Adão. Toda a raça humana se tornou condenada por causa do pecado de Adão. E a raça humana, eu repito, ela é impotente, ela não consegue se salvar, precisa de um Salvador. E Deus é tão bom que Ele providenciou o Salvador. Deus é tão bom que Ele enviou o Filho dEle. Nasceu como eu e você, nasceu como um de nós. E Ele derramou sangue inocente na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou ali na cruz, eu já falei outras vezes, Ele é sangue puro. Ele é sangue imaculado. Ele é sangue inocente. Porque Jesus não recebeu por herança o pecado de Adão. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Compreende isso? Ele foi concebido no ventre daquela adolescente virgem chamada Maria, pelo Espírito Santo. Ele não recebeu a semente do pecado de Adão. Então o sangue dele é puro. Por conta disso, o sangue dele é puro porque ele nunca pecou. Se ele tivesse sido concebido pelo Espírito Santo, não recebeu o pecado de Adão por herança, mas se ele tivesse pecado durante a sua vida, então o sangue dele não estaria contaminado pelo pecado de Adão, o nosso representante no início da história, mas estaria contaminado pelo seu próprio pecado. Está me ouvindo? Então Jesus Cristo, Ele derramou o sangue puro, o sangue inocente, o sangue imaculado na cruz do Calvário. Porque Ele não recebeu o pecado de Adão por herança e Ele nunca pecou, diferentemente de mim e de você. Então Ele pagou o preço. É o que a palavra do Eterno diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas não poderia ser qualquer sangue. O meu sangue não serviria, o seu sangue não serviria. O sangue de nenhum homem e nenhuma mulher nesse mundo serviria, porque estaria contaminado com o pecado de Adão. Eu disse aqui outro dia, um homem declarou, ele disse: se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Eu perguntei por quê? Ele disse: eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu só quero o bem das pessoas. Eu disse a ele que o céu não é para quem não faz nada de errado. O céu é para quem admite que é pecador. O céu é para quem admite que recebeu por herança o pecado de Adão. Esse homem, o sangue dele estava contaminado pelo seu próprio pecado e pelo pecado de Adão. Porque pecado, olha aqui para mim, pecado não é somente o que você faz de errado. Pecado é também quando você deixa de fazer a coisa certa. A Bíblia Sagrada diz: quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, essa pessoa está pecando. Então uma pessoa que diz: eu não faço nada de errado, mas ela está pecando também quando deixa de fazer o que é certo. Mas ainda assim, se ela fizesse tudo certo, ela ainda assim é pecadora por causa do pecado de Adão que ela recebeu por herança. O sangue está contaminado também. Você pode dizer amém por isso? Então o primeiro benefício que vem a mim e vem a você, e está disponível para qualquer pessoa na face da terra, é o benefício do perdão dos pecados. É o benefício da salvação da sua alma. Está me ouvindo? Você não precisa mais ir para o inferno, para o abismo eterno. Deus enviou o Salvador, Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário, e esse benefício é para mim, é para você, é para qualquer pessoa nesse mundo. Eu admito que eu sou pecador, eu admito que eu sou pecador condenado, eu admito que eu sou um pecador impotente, eu não consigo me salvar, eu admito que eu preciso de um Salvador, e eu admito que Jesus Cristo é o único que pode salvar a minha alma. Está me ouvindo? Então esse é o primeiro benefício, o perdão dos pecados. A salvação da alma, esse é o principal benefício, porque o pecado de Adão contaminou toda a raça humana. E toda a raça humana, repito, está fadada à condenação eterna, se não se voltar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo benefício, eu vou correr com a mensagem. Então o primeiro é o perdão dos pecados. O segundo benefício,
é a cura das enfermidades. Isaías escreveu, ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então eu vou dizer a você, se você crê que vindo a Jesus Cristo, que crendo no sacrifício dele na cruz do Calvário, você tem o perdão dos pecados, não te esqueças do benefício da cura, não te esqueças do benefício da saúde. O mesmo sacrifício que Deus providenciou para o perdão dos pecados é o sacrifício também para a cura das enfermidades. Não importa se é doença da pele, se é doença do sangue, da carne, dos ossos, dos nervos, doença mental, doença nos olhos, doença no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, aparelho urinário, não importa se é no aparelho reprodutor, não importa o tipo de incômodo. É um benefício. Esse benefício é meu e é seu. E qualquer pessoa enferma que crer nesse benefício é curada de qualquer enfermidade. Está me ouvindo? Eu já vi dezenas, centenas, milhares de pessoas crendo nessa revelação, crendo que é um benefício. Um benefício por quê? Porque o pecado de Adão trouxe o malefício das enfermidades. Não haveriam enfermidades nesse mundo. Essa não era a proposta de Deus. A proposta de Deus é que toda a raça humana andasse em saúde. Então o pecado de Adão trouxe o malefício das enfermidades, das moléstias, das infecções, das dores. O pecado de Adão desencadeou em toda a raça humana a probabilidade, a possibilidade das enfermidades, dos distúrbios. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E a morte dele na cruz traz para mim e para você o benefício da cura. Tem alguém aí? Você pode andar em saúde. Do mesmo modo que o pecado, ele é removido da sua alma, ele é removido do seu espírito. Do mesmo modo que você crê para perdão de pecados, creia que também a saúde, a cura é um benefício que Deus providenciou para mim e para você na cruz do Calvário. Esse é um benefício. Quais os benefícios? Benefício da salvação, benefício do perdão dos pecados e o benefício da cura das enfermidades. Eu repito, o profeta Isaías, bem antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, ele já teve revelação no seu espírito. Ele já teve o entendimento, o vislumbre do Calvário. Por isso ele escreveu: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, as suas pisaduras, nós fomos sarados. Dê um aplauso a ele, porque a cura é um benefício, a saúde é um benefício. E se você veio aqui hoje, pecador, pecadora, receba o sacrifício dele em seu favor, e você vai ter o perdão dos seus pecados. E se você entrou por essa porta com algum tipo de enfermidade, creia também no benefício da cura. É um benefício. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério beneficiando as pessoas. Ele já estava dando uma amostra grátis, perdoando pecados, uma amostra grátis, curando pessoas de enfermidades. Todo o tipo de enfermidade, as pessoas eram curadas. Era uma amostra grátis do que aconteceria na cruz do Calvário. Está me ouvindo? Ele enviou os pregadores. Ele enviou os 12, depois enviou os 70, e depois que ele ressuscitou dos mortos, ele deu a grande comissão. Ele disse: vocês vão pregar o evangelho, mas vocês vão pregar também os benefícios. É como se ele dissesse isso. É como se ele dissesse isso. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos para que os enfermos recebam o benefício do evangelho. O evangelho traz benefício de cura. Você acredita nisso? Traz o benefício da restauração, da saúde, do funcionamento do metabolismo, do organismo da pessoa, para que a pessoa ande em saúde. Você pode sair daqui hoje saudável. Se você está enfermo, você pode sair daqui hoje com o vigor, com a saúde, porque a cura é um benefício do Calvário. Não basta você saber o que aconteceu com ele na cruz. Você precisa saber o porquê aconteceu aquilo com ele. E um dos porquês é para que todo enfermo seja curado, que qualquer enfermo de qualquer enfermidade seja curado, seja curada. Receba a sua cura hoje, receba a sua saúde hoje, receba o milagre que você precisa hoje. E esse mal vai ser removido do seu corpo, do seu organismo, essa moléstia, essa dor, essa infecção, esse mioma, esse tumor, essa maldição da enfermidade. Toma posse em nome de Jesus. Você acredita nisso? É um benefício. Qual é o problema hoje? Ponto número 1. O problema hoje é que a maioria das igrejas não pregam a cruz de Cristo. Eles não pregam Jesus Cristo. E você vai lá e o que você escuta é coach.
eles pregam o benefício do homem e não o benefício de Deus em favor do homem. Está me ouvindo? Escute cuidadosamente. Este é um problema sério. Não se prega sobre Jesus Cristo na cruz. Segunda coisa, que é problema sério hoje. As pessoas não têm o entendimento sobre o benefício, ainda que alguém esteja pregando. E por que é que você acredita que Deus te perdoa se você pecou e confessou e se voltou para Ele? Por causa de Jesus Cristo, você crê que Ele é perdoado? E por que é que você não tem a mesma fé para acreditar que Ele cura as enfermidades? Que Ele te dá saúde? A igreja em Atos dos Apóstolos, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver. A igreja acreditava em todos os benefícios. Eles encontravam o enfermo e eles logo compartilhavam o benefício da cura. Pessoas, dezenas, centenas eram curadas. E hoje à noite, a minha oração é que você tenha revelação no seu espírito sobre o benefício do perdão dos pecados e o benefício da cura das enfermidades por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Tem alguém aí? O terceiro benefício do sacrifício dele, da morte dele na cruz do Calvário, é a paz. Eu encontro pessoas todos os dias que estão aflitas, angustiadas, desesperadas. Um homem disse uma certa feita, ele disse: eu daria tudo que eu tenho para ter um pouco de paz. Eu não estou falando a paz de um lugar tranquilo. Eu não estou falando a paz de ausência de problemas. Eu estou falando a paz em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às crises, às dificuldades da vida. Esse é um benefício. Está me ouvindo? Eu repito, não significa a paz por conta de ausência de problemas, de crises, de dificuldades. Uma pessoa diz: eu estou na maior paz esses dias, porque ela estava se referindo à falta de problemas, à falta de dificuldades. Mas a paz que Jesus Cristo dá como benefício do seu sacrifício na cruz do Calvário é a paz que independe de circunstâncias. Está me ouvindo? É a paz, é a estabilidade da alma em meio aos problemas, em meio às crises, em meio às dificuldades. Esse é um benefício. Eu tenho problemas, eu tenho crises, eu tenho dificuldades, e a gente tem que matar um leão todo dia. Não um leão, a gente mata uma manada de leões todos os dias. Mas a gente tem paz. Sabe o que o salmista diz? Ele diz: em paz me deito, e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Em meio às perseguições que o salmista estava sofrendo, as ameaças de morte, ele diz: em paz eu me deito e logo pego no sono. Está me ouvindo? Esse é o benefício da paz. É isso que o profeta Isaías escreveu também. Ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode dizer amém por isso? A paz. E a Bíblia Sagrada diz: reconciliados com Deus nós temos paz. Repito, não significa paz por conta de ausência de problemas, ausência de crises, de dificuldades. Eu estou falando paz em meio às guerras, em meio aos problemas, em meio aos desafios da vida, as contas que você tem que pagar, a batalha do seu trabalho no dia a dia, a crise que de repente se estabeleceu no comércio, na economia, mas você lá no íntimo, você tem paz. Está me ouvindo? Paz, estabilidade na alma. Glória a Deus pela paz. A Bíblia Sagrada diz: a paz de Cristo, a paz do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela excede todo o entendimento. O seu vizinho não entende, o seu parente na sua casa não entende, as pessoas à sua volta, elas não entendem. Por que você tem tantos problemas, tantas dificuldades e ainda assim você tem paz? Eles não entendem. Os políticos não entendem, os educadores não entendem, os filósofos não entendem, os religiosos não entendem. Mas é a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que traz estabilidade à nossa alma. Paz. Você tem problemas? E vai ter. Se não tem, vai ter. Eu não sou profeta do caos, tá? Mas quem está vivo nesse mundo tem problemas. Agora, se você crê no sacrifício dele em seu favor, na cruz do Calvário, o preço foi pago para que você tenha paz, para que você tenha estabilidade na sua alma. O bicho está pegando, tem tudo de repente para dar errado, mas você tem paz. A paz que vem do sacrifício dele na cruz do Calvário. Dê um aplauso pela paz. A paz. Glória a Deus, louvado seja o Eterno. Então,
Ou o primeiro benefício, o perdão dos pecados, a salvação da alma. Ou o segundo benefício, a cura das enfermidades. Ou o terceiro benefício, a paz, a estabilidade da alma. O quarto benefício, a quebra das maldições. Anulação das maldições. Por causa do pecado de Adão, esse é o malefício. As maldições entraram nesse mundo. Ou os poderes das trevas passaram a agir nesse mundo. É como se Adão, ele pegasse a chave que Deus entregou nas mãos dele e ele entregasse ao diabo. Então as maldições entraram nesse mundo. E você só vai entender o benefício da quebra da maldição, da anulação da maldição, se você entender o malefício. Olhe aqui para mim, escute cuidadosamente. Nós temos compartilhado isso. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não existe. A maldição, ela tem causa. A primeira causa é a maldição, ela é hereditária. Ela vai passando de geração em geração, de pai para filho. E a Bíblia Sagrada menciona isso. Está me ouvindo? Agora tem famílias que têm maldições específicas de geração em geração. Eu vou falar uma coisa a você. Tem famílias que têm suicidas em todas as gerações. Tem famílias que têm alcoólatras em todas as gerações. Uma maldição hereditária. Tem famílias que as pessoas morrem da mesma enfermidade de geração em geração. Sempre tem alguém com aquele incômodo. A ciência diz que é genética, mas a Bíblia Sagrada diz que é uma maldição hereditária. Está me ouvindo? A maldição, ela pode ser uma coisa invocada. Você num dado momento da vida, por ignorância ou por instabilidade, você fala asneiras, você fala besteira, você invoca o mal sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. A Bíblia Sagrada diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Está me ouvindo? E tem pessoas que estão vivendo uma vida de maldições por conta daquilo que declarou. As nossas declarações, olhe para mim, as nossas declarações, elas criam uma atmosfera à nossa volta, uma espécie de imã. Quando você fala bênção, então você vai criar uma atmosfera que vai atrair as bênçãos para a sua vida. Mas quando você fala maldições, essa palavra maldição, é maldizer, é falar mal, é falar na contramão. Contramão da vida, na contramão da saúde, na contramão da harmonia familiar. Quando você faz declarações de maldições, está dizendo mal. Então você cria uma espécie de imã que vai atrair aquilo para a sua vida. Vai atrair o sofrimento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu falei outro dia aqui, o pai e a mãe, que de repente fala: esse menino é danado. Se você olhar no dicionário, a palavra danado significa filho do diabo. É ignorância, mas declarou. O pai tem autoridade sobre o filho, a mãe tem autoridade sobre o filho, a filha. E quando você faz uma declaração: esse menino é burro, é cabeçudo, então você está declarando, você está chamando a maldição para aquela vida, para o seu filho, para a sua filha. Está me ouvindo? Então a maldição pode ser uma coisa declarada, invocada. A própria pessoa chama o mal. E eu digo a você, é questão de tempo. É questão de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, talvez de anos. Mas um dia aquela declaração vai dar rebote na vida da pessoa. É como um bumerangue. Vai e daqui a pouco volta, carregada daquilo que foi declarado. Tome muito cuidado com aquilo que você declara, aquilo que você diz. Outra maneira que a maldição acontece na vida de uma pessoa, a maldição pode ser uma coisa mandada, obra de bruxaria, feitiçaria, de magia negra, gente que não é feliz, não quer ver a outra pessoa feliz, pessoas que, por conta de inveja ou por conta de mágoa, recorrem aos bruxos, os feiticeiros e encomendam sofrimentos, encomendam maldições. Está me ouvindo? Então, tem pessoas sofrendo com maldições, consequências. Agora, a Bíblia Sagrada diz em Gálatas 3,13, está escrito: Ele nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei, ela se cumpre. A pessoa infringiu a lei, transgrediu a lei, quebrou protocolos, ultrapassou limites, seja como for, essa pessoa vai sofrer maldições, cargas negativas, sofrimentos. Agora a Bíblia Sagrada diz: Ele, na cruz do Calvário, nos resgatou da maldição da lei. Porque está escrito: maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se tornou maldito para que as maldições fossem removidas das nossas vidas. Eu repito, não basta você saber o que aconteceu com ele. Ele morreu, ele sofreu, a coroa de espinhos, os cravos nas suas mãos. É preciso que você saiba a melhor parte, ou por que aquilo aconteceu com ele. E uma das razões é para que as maldições sejam removidas das vidas das pessoas que crerem. As maldições sejam quebradas, anuladas, neutralizadas pelo poder do sacrifício dele na cruz do Calvário.
Eu não conheço você, eu não sei da sua vida, eu não sei que área da sua vida as maldições se instalaram, se estabeleceram, mas eu sei daquele que pagou o preço. Aquele que morreu na cruz do Calvário para que as maldições fossem removidas da sua vida. Você pode ter entrado hoje aqui, cheia de maldições. E não importa se são hereditárias, se são maldições que você mesmo declarou, invocou, ou se são maldições mandadas, macumba, feitiço, bruxaria, magia negra. Mas Ele deu a vida para que você seja livre dessa maldição. Você acredita nisso? Dê um aplauso a Ele, porque Ele pagou o preço para remover as maldições de nossas vidas. Está me ouvindo? Então, o primeiro benefício, o benefício da salvação, o preço foi pago, o sangue foi derramado, o sangue inocente, é o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Ou o segundo benefício, o benefício da cura das enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ou o terceiro benefício, o benefício da paz. Não a paz, repito, ausência de problemas, ausência de dificuldades, mas a paz em meio às guerras, em meio aos problemas, em meio aos desafios da vida, a estabilidade na alma. É isso que está escrito, a paz de Cristo excede. Não dá para entender. Como pode a pessoa ter paz com tantos problemas, com tantas crises, com tantas dificuldades, com tantos desafios na vida? A paz é um benefício, amém? Ou o benefício da anulação das maldições. O salmista está dizendo, não te esqueças de nenhum só desses benefícios, amém? Eu vim aqui hoje para dizer a você, não te esqueças de nenhum só dos benefícios, nenhum deles. Tome posse de todos os benefícios hoje à noite. Você quer? E por último, penúltimo. O benefício da vitória sobre os poderes das trevas, os poderes dos infernos. É por isso que Jesus Cristo disse, eu vos dou o poder e a autoridade. Vocês vão expulsar demônios. Há uma batalha invisível acontecendo nesse mundo. Eu disse na ministração da semana passada que são os dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, exercendo influência nas vidas das pessoas. E Deus, Ele influencia as pessoas positivamente. Mas se as pessoas quiserem, se as pessoas se conectarem com Ele, diferentemente de Satanás, que influencia as vidas das pessoas sem que elas queiram. A pessoa não quer o problema, ela não quer o sofrimento. Mas Satanás, ele influencia negativamente, mesmo que as pessoas não queiram. Por isso que Jesus disse, vocês vão expulsar demônios. Olha aqui para mim. Eu só acredito em evangelho. Eu só acredito que é evangelho de fato e de verdade, se incluir batalha espiritual. Está me ouvindo? Eu conheço um tanto de crentes. Eu não concordo com esse negócio de culto de libertação. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja, a nossa luta, a luta da igreja, não é contra carne, nem sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Jesus Cristo ficou 2/3 do seu ministério expulsando demônios e curando enfermos. Ele enviou os 12 para pregarem o evangelho e expulsarem demônios, inclusive enviou 70 para inclusive expulsarem demônios. Ele ressuscitou dos mortos e ele deu a grande comissão. E na grande comissão está incluso expulsar demônios. Ele disse, eu vos dou o poder e a autoridade. E de onde vem esse poder e essa autoridade? É do sacrifício dele na cruz do Calvário. Sabe o que está escrito em Colossenses? Ali na cruz ele despojou os principados e as potestades, os demônios, e os expôs ao desprezo. Então, ali na cruz, com a sua morte na cruz, ele venceu não somente os pecados. Ali ele venceu não somente as dores, as enfermidades. Ali não somente ele providenciou a paz que eu e você temos em meio aos problemas. Ali no seu sacrifício, ele providenciou a quebra da maldição. Mas a Bíblia Sagrada diz também que ali na cruz do Calvário, ele providenciou para mim e para você a vitória sobre os poderes dos infernos. Está me ouvindo? Você pode se levantar na fé, na autoridade, e enfrentar os demônios que estão destruindo a sua casa, a sua família, que estão amarrando a sua vida financeira, os espíritos que estão trabalhando nos bastidores da sua vida para que você viva frustração e mais frustração. Então você pode vencer esses espíritos hoje, em nome de Jesus. E todo dia, e qualquer hora, se você se levantar na fé de que Jesus Cristo venceu o diabo na cruz, então você tem vitória sobre os poderes dos infernos. Você pode ordenar e eles têm que ceder. O espírito imundo tem que ceder. Está me ouvindo? Por causa do sacrifício, por causa do benefício, do poder e da autoridade que Jesus Cristo nos concedeu. Se você crê no sacrifício dele, você tem esse benefício. Você não precisa mais ser capacho do diabo, tapete dos demônios.
O Satanás faz da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu dinheiro, ele faz de você gato e sapato. Mas já chega, já chega. Agora você sabe que é um benefício a sua autoridade sobre os demônios, e você vai mandar o espírito mal sair da sua vida, sair da sua casa, sair da sua família. E ele vai ter que sair. Dê uma pausa ao Senhor. Ele vai ter que ceder. Esse é um benefício. É ou não é? E você não precisa mais sofrer com coisa feita, coisa mandada, olho gordo, inveja, praga rogada por causa de mágoa. Você não precisa mais sofrer com demônios atazanando a sua vida. Você tem o benefício do poder e da autoridade sobre eles. Jesus venceu o diabo na cruz, não por ele. Ele não precisava vencer o diabo para ele. Ele sempre foi vencedor sobre o diabo. Ele venceu o inferno na cruz para nos dar essa vitória, para nos dar esse poder, para nos dar essa autoridade. Você está feliz com esse benefício? Agora, o último. O último benefício. Olhe para mim, senão você não vai entender isso. Deus Pai. Eu falo isso vez por outra, e é muito importante você entender com essa simplicidade. É como se Deus Pai, Ele tivesse a ideia, desenvolvesse a fórmula de um medicamento para toda a raça humana. Está me ouvindo? Deus desenvolveu a fórmula. Deus Filho, Jesus Cristo. Olhe para mim e escute. O Pai fez a fórmula do medicamento. E o Filho, ele foi no laboratório chamado Calvário e fabricou o medicamento para toda a raça humana. Está me ouvindo? A ideia do Pai, ele fez a fórmula. E o Filho foi lá e fabricou o remédio. Você pode dizer amém por isso? Tem alguém aí? Não? Agora olhe para mim. O Espírito Santo é aquele que aplica o remédio em nós. O remédio da salvação é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O remédio da cura é Ele que opera maravilhas no nosso meio. É o Espírito Santo que traz estabilidade à nossa alma e traz a paz que excede todo o entendimento. É o Espírito Santo que nos reveste do poder para que nós tenhamos autoridade sobre os demônios, sobre os poderes dos infernos. Tem alguém aí? Eu vou dizer de novo. O Pai desenvolveu a fórmula, o Filho fabricou o remédio. E o Espírito Santo é que aplica o remédio em nós. E para terminar, olhe para mim. No Velho Testamento, e deixa eu dizer uma outra coisa antes. Quando você vai na farmácia e você adquire um medicamento, junto com o medicamento vem uma bula. Para que serve o remédio, quais são as contraindicações de como você usa aquele remédio. Deus teve a ideia do remédio, Jesus Cristo fabricou o remédio, o Espírito Santo aplica o remédio em nós, e a Bíblia é a bula desse remédio. Está difícil entender? Eu vou desenhar no final. A Bíblia Sagrada é a bula do remédio de Deus para mim e para você. Dê um aplauso ao Senhor pela bula. Aqui está a bula. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a bula, você não sabe quais os benefícios do remédio. Você não sabe a fórmula. Você não sabe as contraindicações. Uma vida errada, uma vida de pecado, o remédio não vai funcionar. Os benefícios não vão acontecer. Entendeu? Então, no Velho Testamento, era Deus Pai por nós. Nos dias de Jesus Cristo, era Deus entre nós. No Velho Testamento, Deus estava longe. No Novo Testamento, é Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Até que chegou o momento que não é mais Deus por nós, não é mais Deus entre nós, é Deus dentro de nós. Deus estava longe e Ele foi chegando tão perto, até que Ele entrou em nós, através do Espírito Santo. Isso é glorioso. Então esse é um benefício. O benefício de você ser morada de Deus, de ser habitação do Espírito Santo. Não haveria essa possibilidade se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário. Eu estou fazendo um seminário hoje aqui. Ou um seminário. Você jamais estaria apto ou em condições de Deus habitar em você, se Jesus Cristo não tivesse derramado o sangue dele na cruz do Calvário. Então isso é glorioso. Deus estava longe no Velho Testamento. Nos dias de Jesus, Deus estava entre o povo. Na pessoa de Jesus, Jesus é Deus.
Em nossos dias, Deus está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Quando você vem à cruz, quando você vem a Jesus, então, os benefícios, os benefícios. E se você ainda não foi cheia do Espírito Santo, esse é um benefício. Se você ainda não foi batizada no Espírito Santo, eu vim aqui hoje para dizer a você que esse é um benefício por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Deus quer que você viva um Pentecostes, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Eu disse e repito, a libertação de uma pessoa, a bênção na vida de uma pessoa, ela só é consolidada de fato e de verdade quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele disse, o espírito imundo sai, e um dia ele fala, eu vou voltar para aquela pessoa que eu estava. Aí ele volta e encontra a pessoa vazia de Deus. Jesus disse, então ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Significa que a libertação, que a vida abençoada só é consolidada de fato e de verdade, se a pessoa se voltar para o Espírito Santo. Entendeu? Hoje, sexta-feira, nós vamos orar aqui por curas de enfermidades, vamos expulsar os demônios em nome de autoridade que vem da cruz. Agora eu quero desafiar você a consolidar uma vida abençoada de fato e de verdade na reunião de domingo de manhã. Domingo agora, domingo de Páscoa. E nós vamos ter uma Santa Ceia, a Santa Ceia de Páscoa. Domingo de manhã vai ser a Santa Ceia, para você se encher do Espírito Santo, para você transbordar da presença de Deus e consolidar uma vida abençoada, consolidar o seu milagre, consolidar a sua libertação. Você pode dizer amém por isso? Porque ser cheia do Espírito Santo é um benefício que vem da cruz, que vem do sacrifício dele na cruz do Calvário. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que todos venham aqui diante desse altar. Nós vamos ter a oração ao pé da cruz.